aí, Azeiro, beleza? ND aqui. No vídeo de hoje, eu vou trazer aqui uma coisa muito legal, que é o protocolo A2A, né? Ou Agent to Agent, o nome que você achar melhor, ou A2A, né? O que é interessante aqui desse protocolo é que a gente vai literalmente separar os nossos agentes, né? Então, eu tenho um agente aqui de cartão de crédito e um de saldo, mas não são agentes ainda propriamente dito, né? Porque eles só retornam texto. Mas o que a gente gostaria de ver aqui, de fato, é o protocolo resolvendo, né, essa parte de devolver esses agentes para nós numa porta, né, e num DNS. Além disso, eu deixei aqui também o Grafana, o log e o Protrail para que a gente possa olhar, né, os logs da nossa aplicação. E aí, com isso, né, nós vamos poder, então, visualizar aqui dentro do Grafana com o log, né? Então, eu já deixei aqui um código pronto, né, para que a gente veja esta execução, mas você vai aprender juntamente comigo como fazer isso. Vou executar ele aqui. E repare que eu consigo descobrir aqui, né, que o meu agente foi chamado, né? Para isso, eu também deixei um insomnia aqui no nosso projeto, pronto para isso, né? Então, eu tenho um aqui que recupera as informações do agente, né? Então, eu vou mandar aqui. Acho que ele me fala, né? Que é o agente responsável por responder perguntas de cartão de crédito. E se eu vir aqui no meu próximo agente, que é o de saldo, ele me fala que é um agente responsável por informar o saldo e o extrato da conta. Repare que é bem interessante que nessa rota eu já consigo ver as skills desse agent, né? Então eu consigo saber qual o transporte, né, que ele utiliza, qual é a versão desse protocolo que ele está, qual a descrição, exemplos, identificação, tags, o URL que eu chamo ele. Isso daqui é bem rico porque permite a gente fazer discovers como se fosse um catálogo, né, de agentes, né? Então, no futuro, eu posso colocar um agente que vai olhar este catálogo e, quando for necessário utilizar o agente de cartão de crédito ou de saldo, ele vai conseguir. Então, sem mais delongas, vamos para o código. Bom, como de praxe, né, nós vamos criar uma pasta aqui do nosso projeto. Esse A2A simples aqui, o repositório vai estar na descrição do vídeo, que é um código que eu já trabalhei anteriormente aqui para poder fazer o nosso conteúdo, então você vai encontrar ele aí. E a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, então, no nosso projeto, é executar o IRP init, né? Então, nós vamos startar aqui a nossa estrutura para poder instalar os pacotes necessários do nosso projeto. Legal. E, na sequência, a gente vai instalar os pacotes necessários, né? Então, eu já deixei aqui, ó, mas você consegue encontrar no repositório, nos pacotes que a gente vai instalar. Eu só vou colar aqui novamente e vou pedir para que ele instale esses pacotes aqui para mim, né? Então, esses aqui vão ser necessários aqui para o nosso projeto. Uma vez feito isso, eu vou ativar aqui o ambiente. A título de curiosidade, eu estou utilizando o PowerShell na versão 7 aqui, com alguns plugins instalados, tá? Geralmente eu recebo essa pergunta de qual terminal que eu estou utilizando aqui. Legal. Agora, nós vamos abrir aqui o nosso código para que a gente comece a estruturar aqui o nosso projeto. Maravilha. Então, uma vez que ele estiver aberto aqui no nosso códigozinho, então, uma vez aberto aqui, né, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo porque o VSCode aqui não estava me deixando arrastar para a tela principal aqui. Então, vamos fechar aqui, né, e fechar aqui também, para que a gente possa agora começar a estruturar aqui o nosso projeto. Então, nós vamos criar já aqui 3 pastas, tá? A primeira vai ser onde vão ficar os nossos agentes. A segunda, nós vamos ter um cliente, né? Que inicialmente aqui no nosso projeto, como está descrito no repositório, é um A2A simples, né? A gente vai evoluir ele com o tempo, tá? Mas nessa primeira versão, basicamente, você vai ter um cliente que vai chamar alguns agentes, né? Bem entre aspas, porque esses agentes, na verdade, só estão devolvendo um texto ainda, né? Não dá para a gente chamar de fato um agente, mas eles já fazem uma coisa incrível, que é permitir que sejam chamados e devolver o que eles fazem. Então, para isso, eu vou criar aqui uma pasta de agentes, eu vou criar uma pasta de cliente,
que é justamente o cliente que vai chamar, né, para mim. Para a parte dos meus logs, né, eu vou deixar a minha configuração do Propio aqui, que a gente vai colocar. Aqui eu vou criar um arquivo de Enter do projeto, que obviamente eu vou montar as environments do meu projeto. Eu vou copiar e colar um Git menor que eu já tenho aqui para ganhar tempo aqui e não ficar o vídeo muito longo. E também eu vou criar aqui um arquivo de Docker Compose e ele, né? Que a gente vai subir com o Docker Compose no nosso projetinho aqui. Legal. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é configurar o nosso environment do projeto, né? Que este environment vai servir para o nosso Docker Compose aqui das configurações necessárias e também serve como environment para as aplicações. Eu vou vir aqui e falar para ele que eu quero colocar uma project name A2 Events, eu esqueci o nome do projeto. A engine que ele vai estar trabalhando é Dev, o card agent port, aqui, que é a porta do meu agente de cartão de crédito, vai ficar no 8081. O meu card agent aqui, container, que é o nome do meu container, né, do meu projeto, esse A2A card. E o nosso A2A card aqui, nosso A2A card agent, como eu estava mencionando aqui. Agora, eu vou ter dois desses aqui, só que em vez de card aqui, eles vão ser balance, e vai ser justamente o meu saldo, né? Vamos colocar eles aqui. Vai rodar na porta 3032 e ele vai ser o A2A do balance aqui, que é esse meu agente aqui. Eu vou colocar aqui para ele uma configuração de health check, né? De DNS, aqui justamente para ele validar, né? Se está up esse meu agente que nós vamos subir, né? Então, vou colocar aqui para ele health check DNS e eu vou pular aqui. Lembrando que a porta aqui é a porta que está rodando internamente no container, não a que a gente vai chamar fora do container. Então, por isso que aqui está 8.000 e não 8081 e 8082. Tá? E aqui eu vou dizer que eu tenho o checkport na 8.000, essa daqui. E isso a gente vai usar, né? No nosso arquivo de Docker Compose. Então, maravilha. Feito isso, a gente pode configurar o nosso Docker Compose. Eu vou colar aqui, justamente para que a gente ganhe tempo no vídeo aqui, as configurações iniciais. Então, basicamente aqui, eu estou pegando aquela configuração, né, do nome do projeto, que é essa daqui, né, maravilha. E aqui eu estou criando uma variável, vamos dizer assim, né, comum para os meus próximos serviços que eu vou upar. Né? Então, basicamente aqui, eu não quero que ele pare, vou estar criando uma network para eles estarem executando e subindo aqui a environment, né, de comum, né, dos meus projetos, que é esse daqui, mais um environment disso, service name aqui. Legal. Agora, nós vamos então começar a definir os nossos serviços, né? Então aqui eu já tenho o meu primeiro serviço, que eu vou colocar ele como card page. Então, vou pular ele aqui, né? Então, para eu utilizar essa configuração comum entre todos eles é assim, né? Aqui eu estou pegando justamente a minha environment, né, do container. Estou falando que eu vou subir agents card, que a gente ainda vai criar também. Estou solicitando a criação de um volume, né, para mim, ou seja, se eu quisesse, né, até fazer um restart, coisa que eu não vou fazer aqui, garantindo que as alterações que ocorram aqui levem para lá, seria este o volume que eu estou utilizando. Aqui eu tenho justamente a porta do meu agent, né, e aqui como ele faz o health check. Tá? Logo na sequência eu falo como eu quero os logins desse serviço. E eu vou ter algo muito parecido para o saldo, né? Então aqui já na sequência eu vou colocar aqui o de saldo, né? As configurações que eu estou pegando são exatamente as mesmas, só que para aquele meu container, basicamente é isso que ele está fazendo aqui. E agora eu vou subir o lock, né, que vai me ajudar justamente com as minhas partes de log do projeto, né? Ele vai ser minha network no futuro.
ali. Então, você vê aqui onde eu vou buscar, né? Estes logs aqui. Eu vou subir aqui o meu profile, né? Para o meu projeto. Então, eu vou pular aqui também para que a gente ganhe tempo. Tudo isso aqui está responsável por permitir que eu consiga, né? Obter os logs, né? Para eu visualizar na minha ferramenta ali, que é o Grafana. Vamos colocar aqui o Grafana. E eu trouxe o Grafana para cá. Estou falando que ele vai ser nessa porta, que ele depende do log. Por fim, eu vou criar essa minha rede aqui, né? Com o network, no modo bridge aqui, que permite, né, que eles trabalhem sobre essa mesma rede aqui. Então, salvei, a gente finalizou, né, essa parte aqui do nosso projeto. Aqui no roteiro, eu vou colocar um arquivo aqui que basicamente tem as configurações necessárias, né, para que eu consiga pegar os meus logs depois, né, tanto do Docker ali, com duração, execução e assim consecutivamente, né, do meu projeto, né. Então, essas expressões aqui que ele está fazendo, nós vamos criar ainda, né, essa questão lá nos nossos agents, né? A gente ainda não fez, mas nós vamos fazer isso agora. Então, aqui em agents, né, eu vou criar duas pastas, né, para separar meu projeto. Então, primeiro, eu vou fazer a balance e, na sequência, eu vou fazer carga. Então, agora eu já tenho, né, as duas pastas necessárias aqui do meu agenda. Então, eu vou começar aqui em balance, né? Ele já está aqui iniciado. Então, eu vou criar aqui, inicialmente, uma pasta chamada library. Na sequência, nós vamos criar aqui Docker, Gnome, coisas que eu não quero que vá para o container, né? Ali. Vou criar também a Docker file. Vou criar aqui um script chamado execute, responsável por executar, né? Que vai estar aqui dentro do meu agente. E colocar aqui um servidor, né? E é justamente o que serve o nosso agente aqui. Legal. Feito, né? A primeira coisa que eu vou inserir aqui é as configurações do meu Docker Ignore. Né? Então, eu vou para ele ignorar a range e vou pedir para ele ignorar os pacotes, o Scroll, assim consecutivamente, não quero que isso vá para o container, né? Agora, nós vamos configurar a Dockerfile, né, aqui para o nosso projeto. Então, ele vai ter uma imagem própria, porque a ideia aqui, tá, para você que está assistindo o vídeo, é demonstrar que este agente ele está completamente apartado, né, e eu não o conheço, né? Então, a ideia é que ele use até um container próprio, que ele tenha uma vida independente do meu agente principal que nós vamos fazer no futuro, né? Então, para isso, eu vou usar aqui o Python 3.13, a versão Slim. Vou instalar aqui algumas dependências, né, para o meu projeto. Eu gosto de usar o UV, né? Então, eu vou colocar o UV aqui no meu container também. Vou determinar a pasta, né, do meu UV. Vou pedir para ele trabalhar internamente na pasta app. Vou solicitar que ele copie o PyProject.ml, que nós vamos já deixar prontinho para ele instalar. Depois que ele fizer isso, ele vai instalar, né, as dependências internas, vai copiar os arquivos, vai exportar na porta do meu. E eu vou utilizar aqui o useCore, falando que o meu server, né, está dentro ali do módulo do web e que ele trabalha no host aberto numa porta 8000. Então, fazendo isso, a gente já tem a configuração do nosso Dockerfile. Agora, nós vamos então criar o executor, né? E aqui que começa a parte do HA, né? Então agora sim, a gente vai começar a entender por que esse protocolo ele é tão interessante e o que ele traz, né? Para nós aqui desenvolvedores, né? De agentes, a facilidade de exposição, né? Ou descoberta de outros agentes. Então, primeira coisa que, né? Logo que a gente quer depois olhar os logs, né? Da nossa aplicação é importar logo aqui do Python. Na sequência, eu vou importar o A2A.server agent execution. Né? Então, essa importação que nós estamos fazendo agora é o que faz executar o agente. Né? Então, esta parte aqui do nosso A2A, né? A parte do protocolo,
ele é responsável por trazer todo o racional que eu preciso, né, para executar o agente. Então ele vai trazer interface, ele vai conter as lógicas de execução, as tarefas, requisição, ele vai cuidar de QA, então ele faz bastante coisa aqui para nós, né? Então, basicamente, é isso que ele está fazendo aqui. Então, já na sequência, eu vou também importar da parte do servidor, né, o Agent Execution também. Só que eu quero um contexto, né? Porque agora eu quero controlar o contexto do meu agente. E eu quero controlar as requests. Né? Então, as requisições que caírem aqui no protocolo, eu gostaria de estar controlando. Basicamente, é isso que faz o request context aqui. Na sequência, nós vamos pegar o AWS Server Events. Então, eu quero controlar os eventos, né? E quero usar o Event Queue, né? Aqui para informar, por exemplo, que eu quero avisar que o agente executou algo, né? Então eu vou colocar uma queue para isso, né? Ele vai deixar esse processo pronto para receber e quando o agente executar, ele devolve. Por fim, nós vamos agora pegar o Gateway Intus aqui e nós vamos importar o New Agent Text Message. E repare que aqui no protocolo já tem uma coisa bem interessante. Ó. Eu posso pegar partes da mensagem ou ela completa, né? Então, nós primeiros vamos usar ela completa. Aqui. Depois, com o tempo, a gente aprende a pegar as partes de uma mensagem. Já dá até para você imaginar que eu esteja falando de streaming aqui, né? Que é aquele efeito de digitando, por exemplo. Agora, eu vou configurar a logger, dizendo que ele é login. E aqui eu quero passar o nome, né? Eu mesmo, falando que é o Ado Isaac. Então, fizemos essa configuração. Agora, eu vou criar aqui uma classe, né? Chamada Balance Executor. Vou falar para ele que ele vai usar o Agent Executor mesmo aqui. Na sequência, nós vamos fazer mesmo assim. Def Execute Self, o contexto. Aqui para mim, eu quero a request content, o parent às vezes ajuda e às vezes não, né? Então, event queue aqui, eu estou destacando. E aqui eu estou startando, né? Iniciando o agente de saldo, né? Então, vamos deixar aqui. Já na sequência, né? Eu vou fazer um fake aqui, né? De uma chamada de um agent aqui. Por ser assim, nós vamos usar o array, o age aqui, né? Vou falar para ele que ele tem um event aqui, kiwi, né? E vou falar para ele em kiwi, né? Ou seja, start list esta etapa da Kibo aqui para mim, né? Então, seja como a gente está lidando com o evento, né? Então, ele vai segurar esse cara para mim, pegar a mensagem, né? Ali, que a gente vai utilizar aqui dentro da Kibo, e ele vai devolver quando ela estiver pronta, né? Então, uma vez feito isso, já falar para ele que eu quero o new agent text message aqui, e aqui eu vou colocar uma mensagem qualquer, tá? Seu saldo atual pode ser esse valor aqui. Então, basicamente, é isso. Né? Eu já vou deixar aqui, na sequência, uma opção que se chama cancelar, né? Que é basicamente cancelar a execução do nosso agent. Né? Então, vou colocar aqui para ele cancelar. Deixa eu ver aqui, contexto, event queue, login, maravilha. Isso aqui eu não vou precisar por hora. Eu vou deixar aqui que ele cancelou o agente de saldo. Então, basicamente, nós criamos o nosso executor. Porém, né, para que eu consiga encontrar este agente, né, eu preciso criar agora um servidor. Né? Então, ele vai servir o meu executor. Né? Então, o executor dentro do protocolo é aquilo que executa de fato, né, o agente, e o servidor é aquele que serve, né, o executor. Né? Então, ele vai expor este agente para o mundo aqui. Então, eu vou importar algumas partes aqui do A2A para ganhar tempo. Eu já vou deixar aqui, né? Então, essa primeira parte eu estou obtendo Starlet, né? Para fazer a parte de servidor ali da minha aplicação. Aqui nós estamos lidando com as requisições, né? Aqui nós estamos lidando com as tarefas, né? Aqui, então, as tarefas que estão em memória para serem armazenadas, por exemplo. E aqui é a parte de tipagem do A2A, que é algo bem importante, né? Porque é aqui onde a gente define os padrões do nosso agente, né? Então, a gente vai definir o que ele é, como ele é executado, né? O que ele devolve e assim consecutivamente. Feito isso, né? Então, nós podemos então chamar o executor aqui, que é o import do nosso
agent, né? Que é o Policy Agent Executor aqui. Eu vou deixar aqui já importado as libraries que a gente vai utilizar para log, né? Que são um meter e um setup. Por hora eu ainda não peguei, juntamente com o tipo que está assistindo aqui o vídeo, mas nós vamos fazer isso na sequência. Então, vou falar para ele aqui from library, aqui, login meter. Né? Ainda não temos, né, esse meter aqui, mas nós vamos criar. Ele vai se chamar ABSA login meter. Pronto. Aqui eu vou pegar a library também de login. Também ainda não tem isso. Vamos criar. Vai ser o setup do login aqui. Eu vou falar para ele startar aqui o setup do login. E agora eu vou começar a escrever, né, a parte que de fato executa aqui, serve, perdão, né, o nosso agente. Então a primeira coisa aqui é a gente fazer as skills do nosso agent, né? Então nós vamos falar qual que é o ID dele, o nome desse agente, a descrição, as tags que ele tem e exemplos, né, que este agente resolve ali no fim do dia, né? Então eu vou falar para ele que ele tem uma skill aqui, que é uma agent skill. Nós vamos abrir aqui um identificador. Não vou preencher agora, vou deixar sempre que a gente preencha na sequência. Vou dar um nome aqui para ele. Vou fazer uma descrição, também não vou preencher agora. Nós vamos colocar as tags do nosso agent, que também não iremos preencher agora. E por fim, os exemplos, né, deste nosso agente. Né? Então, agora sim, nós vamos começar a configurar. Então, o ID dele é salvo, né? Então, sempre ele é salvo. Qual que é o nome dele? Ele consulta, né? Consulta de salvo. Então, imagina que a gente fizesse um catálogo, né? Aqui, né? Dos nossos agents. Eu olharia isso, né? Então, eu teria esses servidores aqui, up, na empresa, né? Teria, por exemplo, uma interface web aqui, listando esses agentes aqui, para que eu possa fazer discovery, né? Deles ali. Legal. Então agora eu vou falar para ele que ele informa o saldo disponível em movimentações recentes da conta. Tags para isso. Então é saldo, conta, status. Exemplos, né? Aqui. Então, qual é meu saldo atual? Aqui é um exemplo, né? Do nosso agente. Quanto dinheiro eu tenho na conta mostrar no meu extrato recente. Né? Então, aqui são esses one-shot, né, que a gente já está definindo aqui para o nosso agent. Agora eu preciso criar o agent card, né, que é justamente a parte onde eu olho as skills, né, digo qual que é a entrada, qual que é a saída de texto, qual o URL que ele responde, né, este meu agent aqui, quais as capabilities que ele vai ter, versão e assim consecutivamente. Então vamos escrever isso. Então nós vamos fazer aqui agent card, vamos abrir aqui. Então aqui nós vamos falar que ele tem um nome, que ele tem uma descrição e agora a parte importante, a URL, né? Então a gente definiu isso lá no nosso container, né? Então a gente falou que para esse agente, HTTP, dois pontos barra, ele vai funcionar em local host 8082. Isso aqui é bem importante, né? Senão ele não consegue encontrar. Nós vamos falar para ele o default input modes é texto, né? E o default output é texto também. As skills do meu agente, a versão dele vai ser a versão 0.0 e as capabilities dele é do agent capabilities. A gente ainda não vai usar, né? Mas já dá para perceber que ele já tem ali, né? Múltiplos usuários, operações assíncronas. Então, vou dizer ainda isso, tá? Mas seria interessante no futuro, conforme você for habilitando essas capacidades do agente, você ir colocando nas capabilities dele aqui. Agora nós vamos fazer o handler, né? Então, nós vamos falar para ele como ele serve via HTTP, o agente, que é via agente executor, né, que a gente fez, e a task store, que é armazenar, né, essas stores em memória, ali para que a gente possa ver as tasks IDs do protocolo, porque cada requisição aqui, ele cria, né, uma identificação para nós. Então, vamos falar do handler aqui para ele, e falar para ele que eu quero usar o default, né, request handler aqui, nós vamos, que foi o
quality, né? Então, ele vai executar sobre o balancer, né? E aqui eu vou falar para ele que ele foi no task store para usar o in-memory task store. Agora, nós vamos fazer o servidor, né? O server, o A2A utilizando o Starling, né? Que você poderia usar outra coisa se você quisesse, né? Mas o Starling ele é bem puro para esse aspecto aqui, né? Então, é uma boa opção aqui. Legal. Então, vou falar para ele que ele vai ser visto via HTTP, qualquer o render, né? A gente já fez. E o Agent Card aqui, dele aqui, né? E vale ressaltar, né, que a gente instalou o Starlet, né? Olhando para o Gateway aqui, tá? Então, isso aqui é importante você saber. Agora, nós vamos fazer o app igual a server build, né? Então, nós vamos buildar aqui, né, para expor isso para o build core, né? E eu vou colocar aqui add middleware, o meu middleware de log que a gente ainda precisa criar, né? Porque ele está falhando aqui. Né? Então, para a parte dos logs, por ser extenso aqui, né, eu vou pegar os logs que eu escrevi aqui, né, e vou colar aqui na library, vou falar o que, que a gente está fazendo. Né? Eu vou pegar ele aqui e vou colocar ele aqui. Repare que parou até de dar o erro que estava dando. Então, nessa primeira parte, basicamente, a gente está formatando. Tem muito o que se dizer aqui, tá? Então, aqui eu estou formatando coisas que eu quero usar no futuro, né? Eu quero saber o type de execução, o level que ele estava, o tipo de log, a mensagem, né? As correlações, né? Então, de onde ele foi chamado, qual é a task dele, a mensagem, o contexto, né? Que ele está, qual que é o serviço, a env, essa parte minha semântica para ver o evento, o agente, a skill, duração. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo aqui. Aqui, eu estou filtrando, né, a requisição, né, porque cada request vai passar pelo middleware, né, então eu quero fazer esse filtro. Aqui está de fato o middleware, né, então ele está trabalhando sobre o A2A, que é o meu log, podia ser outro nome, mas quis colocar assim, né, e eu estou olhando aqui as requisições que estão chegando no start, né. Então, aqui, eu devolvo, né, essa questão, né, com tudo já executado, sabendo quem que chamou, né, aqui, e coloco ela como request start, né? Então ele startou aqui. E quando ele finalizar, eu quero ver o end, né? Então isso aqui é para eu ver quanto tempo levou, né? Essa chamada desse agent aqui para mim. Então esse mirror está fazendo isso. Aqui no log, basicamente eu só estou fazendo o setup, então configurando os renders, setando, adicionando os filtros que eu gostaria. Por fim aqui, eu criei, né, uma request content, né? Porque eu quero pegar o ID da requisição para mim deixar no log, né? Então, isso aqui vai ficar automático, né? Isso aqui é legal. Só da gente ter colocado no Mirror, ele já vai saber fazer tudo isso que eu mencionei. Legal. Para a parte do cartão, aqui, o código é muito parecido, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o library, o Docker ignore, o Dockerfile aqui, vou copiar e colocar aqui, tá? Não muda nada neste aspecto. Só tem um detalhe aqui no saldo que eu esqueci de colocar o nosso PyProject.ml, né? Senão ele não vai saber o que ele precisa, né? Então eu falo que eu quero usar o Python 3.13, né? E aqui eu falo as dependências do projeto. Legal. Então, pro cartão aqui, né, a gente precisa da mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui. Legal. Agora que eu já tenho isso tudo, né, o meu Dockerfile aqui já está todo configurado, né? Só que a diferença é que ele sobe a parte do cartão, mas não muda nada, sobe na mesma porta, faz tudo a mesma coisa. O ignore igualzinho. E a minha library aqui do meu cache está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, esse nome está aqui em library porque é algo que eu estou pensando em subir, né, como um pacote para quem estiver utilizando o Gateway fazer os logs, né, desses tipos de aplicação que usam esse protocolo, tá? Não sei se eu vou fazer isso ainda, mas por isso está esse nome aqui. Então, agora eu vou criar aqui esse file e o server LR que a gente já aprendeu, né? Não tem diferença em absolutamente nada, né, do que a gente já viu. Só o detalhe é, né, a parte daqui do agent card e do skill, né? Que ele vai ter esta questão para nós. Então, basicamente, é o mesmo código que a gente viu no saldo. Perfeito? Vou colocar aqui também o executor,
que não tem diferença nenhuma, tá? Ele tá literalmente a mesma coisa. O que ele muda aqui é isso aqui, né? Porque aqui tá falando que o saldo atual é esse, mas saldo atual no cartão de crédito, né? Talvez até interessante, para não gerar essa dúvida, né? Seu saldo atual da conta é dele. Acho que aqui fica melhor. Assim, porque a gente olhar lá depois, conta atual, beleza. Então, é esse. Só para a gente não confundir, né? E aqui a gente vai pegar o executor e o seu saldo atual. Seu saldo atual do seu cartão de crédito. Pronto. É editado. Só para a gente não confundir e achar que não teve diferença. Show de bola. Uma vez feito isso, né? A gente já criou aqui as partes que a gente precisa, né? Para executar de fato o nosso projeto. Vamos conferir aqui. Environment está aqui. Nosso Docker está aqui. E eu acredito que com isso a gente já consiga testar aqui. Vamos ver se ele vai subir sem nenhum erro. Então, Docker, Compose. Eu vou subir assim porque eu quero ver os logs aqui e a execução. Vamos ver o que ele vai nos informar aqui. Então, ele deu um erro. Isso aqui é porque eu já tenho container aqui, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu deletar. Eu quero subir ele do zero, né? Juntamente com o time que está assistindo aqui comigo. Nós vamos aqui subir novamente. Legal. Agora sim, né? Não tem aquela meu container anterior. Subi ele zerado. E aqui ele está mostrando já para mim, né? O Grafana está executando. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, eu já tenho, né? Aqui o Agent Card aqui e o Bouncer. Então, eu vou clicar aqui. Ele está dizendo que o método não está habilitado, que é para acontecer mesmo, né? Pelo fato de que a gente não tem, né? Mesmo a rota daquela barra ali. Eu vou logar aqui. Então, continue. Ele vai pedir uma senha. Aqui, como é um ambiente local, ele sempre vai trocar e vou colocar 2645 aqui, tá? Porque isso aqui não vai se manter. Eu poderia ter colocado também um config.in para já subir, né, configurado o data source. Mas eu não quis fazer porque achei legal você ver como que configura isso, né? Então, eu vou vir aqui nas minhas conexões, né? Eu vou procurar o lock aqui, vou colocar ele como data source. No readme do nosso projeto, eu deixei a URL que eu vou copiar agora, tá? Que é justamente a para o lock funcionar. Então, vamos vir aqui, colocar o lock aqui. Aqui eu coloquei o lock 3100, 3100, legal, fizemos isso. Vou vir aqui, agora vou explorar, né? Aqui está o lock, vou dar um run carry aqui, e eu vou falar para ele que eu quero um level info, né? Então, vou fazer primeiro por aqui. Vou fazer um run carry, e olha só que maravilha, né? Eu já consigo ver aqui, né, os logs no meu servidor Gateway, né? Então ele já está falando aqui para mim, olha, o level, o log, a mensagem, né, a duração disso daqui, qual o status code que ele deu 404 aqui. Até interessante ele ter dado esse 404, né? Se a gente precisa. É porque a gente acessou, né, na URL ali diretamente. Então ele não vai ter mesmo, né? Até por esse motivo que a gente vai aprender a configurar aqui, ó, este Insomnia. Para esse Insomnia que está aqui em tela, eu também deixei no repositório do nosso projeto o enable. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai importar, né, o arquivo aqui, vai dar um scan e ele vai gerar essa visão que está bem aqui. Né? Para nós é bem importante, porque aqui a gente começa a brincar com o protocolo. Então, aqui eu deixei os dados do cartão de crédito e os dados do meu agente de saldo. O que muda de um para o outro é que na environment que eu estou utilizando aqui, né, do meu Insomnia, né, ele está configurado a 8081, né, para um, perdão, e a 8082 para o outro. Então, aqui é o primeiro ponto, né? Quando você sobe o seu server do Gateway, a primeira coisa que ele vai permitir é você chamar essa rota aqui, né? Então, ela já vai vir para você configuradazinha, né? Então, se eu der um send aqui, ele vai me mostrar exatamente o que eu gostaria de saber, né? Quais são as capabilities, qual que é a forma de eu chamar esse agente, né? Qual a descrição dele, nome, protocolo, opção protocolo,
e as skills de fato e a URL. Basicamente aqui eu já tenho um cartão de visita, né? Então eu já consigo saber como eu chamo esse agent, né? Eu poderia facilmente criar aqui um outro agente, né, de domínio aqui do meu projeto, né? Ali pode ser o MD Bank, o nome que eu sempre gosto de usar para esse projetinho aqui, e ele conseguiria facilmente chamar saldo, né? Porque ele saberia tudo. Saberia o URL, ele saberia o que esse agente faz e o que ele devolve, né? Isso para o nosso agente de cartão. Para o nosso agente agora de saldo, né? É a mesma coisa. O que muda é que um sabe o saldo e o outro devolve para mim o saldo da conta. Então, um saldo da conta e outro saldo do cartão. Né? Então, basicamente, essa é a diferença, né, de um para o outro. Repara que até parece o mesmo, né, ali, mas não é. Ele tem as diferenças, né, de um para o outro. Estou até reparando aqui que nesse agente aqui parece, deixa eu confirmar, eu não estou devolvendo. Aqui eu não estou devolvendo name description, então isso aqui é uma coisa que precisa até ser ajustada. Isso no nosso agente da. Aqui, deixa eu ver. Aqui. Então, esse agente aqui eu acabei esquecendo de colocar. Né, vamos ajustar agora, né? Então, o nosso agent card aqui é o agente. Opa, mudou aqui. Então, esse aqui é o agente de saldo e ele é o agente responsável por formar saldo e extrato da vida. Então, agora sim, uma vez que isso aqui está ok, agora, né, que a gente aprendeu isso tudo, a gente precisa saber como enviar uma mensagem, né, para o nosso agente. Então, você vai reparar que tem um post aqui criado, né, então ele bate diretamente nas portas aqui, ó, de cada um dos agentes, né, e aqui ele tem um corpo padrão. O H-Way ele trabalha sobre o protocolo do JSON RPC, né? Então você precisa informar isso para ele, né? Você, olha, você vai utilizar o JSON RPC aqui como protocolo de comunicação. Aqui eu estou criando uma identificação, né, dessa conversa ali. Estou falando que o método é o envio de mensagem, é o usuário aqui e é um texto. E essa é a pergunta, e esse é o ID da mensagem. E se eu quisesse metadata, né, para identificar as partes da composição do meu disparo aqui, eu colocaria aqui. Então, vou enviar. Reparem que ele devolveu aqui, ó, seu saldo atual do cartão de crédito é de tanto. Se eu vir no de baixo, pergunta qual é o saldo e disparar, ele vai falar o seu saldo da conta atual é de este valor. Então, repare o quanto isso é muito, muito poderoso, muito interessante. Né? Agora a gente já consegue saber os agentes que existem no nosso ecossistema facilmente. Né? Eles estão expostos nesse agent card. Né? Ele sempre segue esse padrão. Reparem, agent card, né? O nome card aqui não tem relação com a questão do agente de cartão de crédito, tá? E aqui ele consegue também me devolver para o meu outro case aqui, né? Então, por fim, para a gente fechar o nosso vídeo, agora a gente vai aprender a fazer dois clientes, né? Aqui que chamam estes nossos agentes. Por hora, eles são chamados puramente sem nenhum agente, tá? Então a gente só vai chamar, fazer uma requisição para esses agentes nossos que estão aqui, né, criados e ver como ele vai se comportar, né? Então tem duas versões que eu fiz. Uma aqui, ele só tem uma questão de timeout, né? Então ele espera para ver, ou seja, se algum desses agentes estiver fora, ele vai esperar 5 segundos ali. E na segunda versão, além do timeout, né, ele vai também fazer retentativas, né? Então ele espera, faz, né? E é isso que ele vai ficar fazendo para o nosso projeto, além de um fator de back-off ali, né? Para o nosso projetinho ali na parte do cliente 2. Ali, né? Então ele vai aplicar um pouco de delay ali, né? Para tentar fazer essa chamada, né? Essa parte que a gente quer fazer. Então é bem interessante o cliente que nós vamos fazer aqui até para finalizar o projeto, né? Então, agora, né? Nós vamos então vir na pasta de cliente aqui. Nós vamos criar aqui o test flight Python
e nós vamos criar teste 2, 4, né? Então, isso aqui é legal, porque agora você vai começar a pegar partes do cliente do Gateway, né? Então, tudo que nós fizemos foi a parte de servidor, estamos servindo. Agora, nós vamos fazer a parte cliente. Então, imagine que isso aqui está lá no seu agente, né? No MD Bank, que é o nome que eu dei, e que você agora quer fazer discovery, né? Você quer chamar, você quer entender o que tem naquele agente, né? Então, a gente vai utilizar essas partes de cliente do A2A agora. Então, eu vou trazer aqui as importações do projeto e falar em cima do cliente. Então, repare que ele tem um Agent Card Resolver, né, que é tentar resolver esse agente. Ou seja, ele vai tentar descobrir, né, o que esse agente faz ali de fato, né, para nós. Nós utilizamos também uma factory ali para o nosso consumo, né, deste agente. Vamos olhar as configurações do agente e também utilizamos outras questões de tipagem aqui do nosso agente. Aqui em cima só são importações responsáveis por permitir que a gente gere uma identificação nova, o ID, faça a requisição, a gente trabalha com uma síncrono e a tipagem option, né? Então, a primeira configuração que nós vamos colocar aqui é as URLs do nosso agente, né? Então, aqui, ele trabalha no 8031 e na 82, né? Só ajustando, que isso aqui foi uma coisa que eu tinha feito inicialmente aqui no rap, faltou só ajustar. Eu só trocar o nome aqui, ó. E a gente vai utilizar esse padrão, né? Então, cartão e saldo aqui. Eu vou colocar o timeout aqui do projeto, então, pedir um timeout de 5 aqui para ele, né? E vou criar uma função que faz uma chamada síncrona, né? Para o meu agente de forma segura. Vamos colocar dessa forma. Por ser um código grande, né, eu vou colocar ele aqui diretamente. Perfeito? E falar o que a gente está fazendo. Então, primeiro, a gente está, né, trazendo a parte do HTTP assíncrono, né? Então, a gente vai bater uma porta ali que a gente expôs. A gente vai pedir para resolver, né? Nós vamos criar aqui essa resolução do agent card aqui, né? Nós vamos colocar uma configuração e usar o factory aqui, o agent factory aqui no nossa instrução lá do objeto, né? Então ele vai criar uma factory aqui do agent card, né? Entendendo esse contexto todo e formar um cliente. Depois que ele faz essa parte, né? Nós colocamos aqui uma mensagem. Essa mensagem ela vai ser disparada ainda, ela não existe, né? Nós vamos fazer ela acontecer. Por fim, aqui, né? Ele olha os eventos, né? Que a gente vai disparar e envia as mensagens aqui, tá? E retorna para mim, né? A resposta do nosso agente. Resumindo, é isso que está aqui. Por fim, a gente só olha se deu erro de conexão, se deu timeout, se deu exception. Né? Para executar de fato, agora, nós vamos então fazer o assim, código aqui menor, né? That name. Vou printar aqui, que eu vou executar isso na URL, né? Vou colocar uma quebra aqui e enviando o de agente, pode ser senão que pode. Então, for, nós vamos iterar, né? Aqui no nome, que vai ser passado, na URL, que vai ser passado, in agent itens. Então, eu quero pegar a URL, né, no caso, e o nome, né, que é justamente aqui, a configuração, agent itens. Aqui eu tenho o name, aqui só ficou errado essa parte, aqui para URL, né? Então, o nome do agente é URL e o texto que a gente quer enviar aqui. Não tem relação com nada, por hora, esse texto, né? É só um texto irreverente, tá? Então, aqui é a resposta, aqui o meu else, né? Então, a resposta do agente. Só que aqui eu acho que eu vou alterar, porque não ficou legal, né? Então, nenhuma resposta do agente e continuando, né? Isso aqui vai ser legal para você conseguir visualizar essa questão, né? Dele tentar saltar ali. Por fim, eu vou colocar aqui print, extração concluída. Pode ser isso daqui, né? E agora, eu vou falar para ele se, né? Módulo de mail aqui, assim que aí eu run, chama a mail, né? Então, se tudo estiver certinho, vamos abrir aqui mais uma guia aqui no nosso terminal. Maravilha. E agora, nesse Python, Flight,
nessa primeira versão. Não tem. Aqui, claro, né? Eu não vou ter mesmo porque. Deixa eu mostrar aqui, né? Aqui eu não tenho nenhum UV, né? Nessa estrutura. Aqui para o HTTP entender que isso aqui existe, né? Então, agora eu vou cumprir add x, né? Vamos ver aqui. Na verdade, a gente tinha dado init no começo do vídeo, né? Então, ele está aqui. Então, instalei, só que será isso que ele estava reclamando mesmo. Vamos ver aqui. Só para ativar o ambiente. Vamos ver aqui. Eu havia esquecido de ativar o ambiente. Então, olha só que legal. Ele iniciou, né, a orquestração, conseguiu, né, chamar lá. E se eu olhar aqui, ó, eu tive chamadas, né, do agent. E se eu olhar no meu log, eu consigo ver, né, essas chamadas aqui e quanto tempo elas levaram, né? Então, até o texto aqui, ó, iniciando o agente de saldo, né? Ali. Então, tem bastante coisa aqui já dentro do log que a gente está conseguindo visualizar. Perfeito? Isso aqui é bem interessante. Só para melhorar um pouquinho, né? Essa visualização, eu deixei aí no README também do projeto, né? Um JSON já pronto, né? Com o que eu quero visualizar aqui no log. Então, eu vou vir aqui no código, eu vou alterar. Então, aqui eu quero olhar para o do balance, né? As execuções. Então, aqui eu consigo ver, eu quero ver o end direto dessa execução aqui para mim. E eu consigo ver, né? Quanto tempo durou aqui, né? Qual requisição que foi e qual chamada. O que é legal aqui do nosso client que nós fizemos é que se este agente estiver fora, olha só que legal que vai acontecer agora. Eu vou vir aqui, ó, vou limpar aqui o terminal, eu vou chamar e olha só isso, ó, ele vai tentar conectar, e aí não consegue, né? E aí ele mata, né? Nenhuma resposta do agente. Mas o que foi interessante, se você reparar, é que ele esperou um pouquinho, né? Eu vou vir aqui, eu vou colocar 2 segundos, vamos ver? Olha, vai tentar, repare aqui que foi mais rápido, né? Então, este cliente aqui já está legal, mas ele ainda não está ainda tão interessante, vamos colocar assim, né? Então, por esse motivo que eu fiz uma segunda versão dele aqui, né? Que ele vai fazer retentativas, né? De execução e também vai tentar inferir, né? Um delezinho para esperar, né? Essa chamada, que é bem legal. Você poderia colocar isso dentro de uma API sua, né? Para chamar os agentes, né? Então aqui é um código extenso, né? Então eu não vou escrever linha a linha para tornar o vídeo tão grande. Eu vou colocar ele direto aqui, né? E o que ele vai fazer aqui de importante agora, e que ele está um pouco diferente, né? É o timeout, mas ele vai tentar o retry, então ele vai tentar chamar de novo, né? E ele vai aplicar o fator de Vekov, né? Para tentar um delay ali para mim nessas chamadas. Então, vamos ver aqui isso funcionando. Vou colocar aqui agora o 2. Então, aqui não tem muito mistério, né? Ele fez a execução paralela, né? Executou cartão e saldo, né? Fez uma tentativa que ele está mostrando, né? E mostrou que ele recebeu, né, a resposta dos dois e o resultado final foi aquele. Mas olha só que interessante. Se eu vir aqui, ó, colocar em um de Pix, olha só o que vai acontecer. Ó. Vamos limpar aqui. E ele vai tentar, olha lá, ele tentou cartão, ele tentou saldo, né? Aí ele falhou no do Pix, aí ele está tentando de novo. Vai try, aí retry. Repare que ele vai aumentando, né, os tempos aqui nas tentativas. E aí ele fala, ó, o Pix falhou, mas esses aqui não. Por que isso aqui é importante? Quando você estiver lá no seu agente, né, que você estiver construindo a arquitetura do seu agent, isso aqui é bem importante, porque se falha uma questão dessa, eu posso tratar isso no meu agente e talvez falar assim, olha, foi possível talvez trazer o saldo do seu cartão, mais o seu saldo real, tentar imaginar um cenário aqui, né? O cliente esteja pedindo para pegar o saldo dele da conta para fazer um Pix, né? Ele conseguiria ter trago o saldo, só que não teria conseguido fazer o Pix, né? Então, isso aqui é bem interessante, tá? E bem poderoso. O que falta agora para a gente evoluir, porque esse aqui é o vídeo, é a parte 1, né? Na parte 2, vai ser a gente começar a explorar essas questões aqui, né? Então, a gente fazendo um agente de fato, né? Eu vou usar aqui o Olano,
já avisando, tá? Com o GPT-OSS, ele funciona bem interessante aqui, então é algo que eu vou utilizar, já dando spoiler do próximo vídeo, né? Então a ideia é usar o GPT-OSS aqui e solicitar para ele, né, um texto aqui, igual eu acabei de dizer, tá? Pega o saldo do meu cartão, faça um Pix para a pessoa tal. A ideia é que ele consiga fazer isso usando aqui o protocolo. Bom, é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Um grande abraço do MD e até a próxima.